Agora, de seguida, já tem ali a malta do Grupo Desportivo de Lavre para os próximos minutos, para conversarmos acerca do Lavre. Francisco Martins fala, bem-vindos à bancada desportiva. Isto aqui é de seguida, não há aqui hipótese para paragens, até porque vocês têm jogo esta tarde, recebem o Montrigo, têm também a sorte de poder se despedir dos vossos adeptos em casa, no campo de Amoreira. Francisco Martins, agora de forma desprevenida, pode pegar no microfone. O que é que gosta mais em Lavra? Olha, Paulo, isso é uma boa pergunta. Primeiro, boa tarde a quem nos está a ouvir. Fui para Lavre por achar que o grupo, em termos futebolísticos, era bastante interessante. Era um grupo no seu esplendor da palavra e continuo a achar isso. Penso que o grupo de pessoas, o grupo de jogadores, com aquele que eu me relaciono mais, continua a ser um excelente grupo e continuamos a ter grandes pessoas a trabalhar no futebol. Às vezes não dá mais, eles dão tudo o que dão, mas acima de tudo, pelo grupo, foi aquilo que me levou lá e é o que me continua a lá aprender. Fala, ser de Lavre é ser diferente, como se costuma dizer, porque vocês dizem que Lavre é uma nação e de facto tem uma vida, a Lavre tem uma vida tremenda, não é só o festival, não é só a banda, não é só o futebol na areia ou no pelado, há muita coisa em Lavre que chama muita gente até Lavre. O que mais gosta em Lavre? Antes de mais, queria agradecer o convite ao Paulo e à bancada desportiva e, acima de tudo, dar os parabéns ao programa, pois, apesar das dificuldades que toda a gente sabe que as rádios locais têm, são programas deste género que enaltecem, de alguma forma, o futebol do concelho. Respondendo à sua pergunta, estou completamente de acordo com o que disse, mas acima de tudo acho que nós sentimos o símbolo que temos ao peito. Acho que esse é o segredo do sucesso. Vamos lá então à parte mais a doer. Passava o microfone ao Francisco Martins. Começamos pelo balanço desta época. O Lavre conseguiu a manutenção com alguma tranquilidade, deu algum trabalho, mas com alguma tranquilidade conseguiu-se a manutenção do Lavre no escalão máximo dos distritais da Associação de Futebol de Évora. Eu ainda sou daqueles que me lembro do Lavre a fazer bons campeonatos no Inatel de Santarém e, portanto, ainda há poucos anos, o Lavre era um estranho no distrital de Évora e conseguiu alcançar um espaço de enorme respeito por parte das outras equipas. Este ano ficou em oitavo na primeira fase, não conseguiu logo a manutenção, está neste momento em terceiro na segunda fase, mas já com a manutenção há 2 semanas atrás conseguida. Chegou às meias finais da Taça do Distrito de Évora e certamente há uma tarde inesquecível em Oriola, em que o Lavre foi a Oriola bater o então líder do campeonato por 2-0. Que balanço Francisco Martins faz a este campeonato? Ora, Paulo, nós podemos, relativamente ao campeonato, podemos comparar um bocadinho com o ano passado. Se calhar em termos de campeonato foi um bocadinho mais abaixo das nossas expectativas, mas temos algumas explicações para essa situação e uma das quais, para mim muito importantes, foram no momentos do campeonato tivemos 2 lesões de 2 jogadores fundamentais no nosso plantel. E penso que isso viveu-se momentos um bocadinho difíceis à conta disso. Penso que esses momentos foram os momentos chaves, porque era um jogador fundamental e um jogador novo, que podia contribuir, iria contribuir de certeza muito para continuarmos na possibilidade de fazermos um melhor campeonato que o ano passado. Estamos a falar de Bruno Carreira. Estamos a falar de Bruno Carreira, exatamente. Penso que é um miúdo que tem muita qualidade, tem uma capacidade tremenda competitiva e que iria ajudar a equipa no desenrolar do campeonato. E depois temos um veterano que também foi bastante importante e vai continuar a ser de certeza, mas digo foi porque ele teve o azar e a infelicidade de se aleijar
no momento em que estava na melhor condição física e que poderia então a partir daí contribuir para também o seu melhor desenrolar do campeonato e da classificação do Lavre, que é neste caso o Bruno Silva. São dois momentos chaves, são dois jogadores bastante importantes que nós não tivemos a capacidade, nem tínhamos a capacidade de substituir, nem nunca tivemos nestas condições. O Bruno Silva voltou a jogar, mas é um jogador que já tem uma certa idade, é um jogador que não vive só de futebol, tem outras atividades e isso faz com que às vezes não consiga recuperar bem, e foi o que aconteceu. Foi depois de estar no pico de forma dele, aleijou-se e teve uma paragem um bocadinho prolongada e nunca mais foi capaz de conseguir recuperar a forma. Esses para mim são os dois pontos-chaves, ou os dois jogadores que fizeram pender o campeonato para um lado ou para o outro. Nós, como sabemos, andámos numa primeira fase, fizemos um bom campeonato, mas depois não tivemos capacidade para jogar porque nos faltou, a meu entender, esses dois jogadores de elementos chaves na equipa. Poderiam até não fazer os jogos todos, nem ser titulares, mas poderiam intervir em muitos e serem titulares em muitos, que provavelmente que era o que ia acontecer. De resto, temos uma manutenção assegurada, como tu dizes, algo tranquila, que eu penso que seria mais tranquila ainda se nós não chegamos tão longe na taça. Temos 4 jornadas feitas, não é muitas, em comparação não são muitos jogos, mas para uma equipa, como tu disseste, que há poucos anos andava no Inatel, fazer jogos ao domingo, fazer jogos a meio da semana e fazer jogos ao domingo, torna-se complicado para os jogadores, torna-se complicado para o plantel, e isso vem numa fase em que nós estávamos a começar a fase de manutenção, e penso que também nos dificultou um bocadinho a vida termos mais jogos durante a semana. Mas se não os tivéssemos, com certeza que a manutenção, a meu ver, chegaria um bocadinho mais cedo ainda. Não chegou, fizemos uma boa fase de taça, chegámos às meias finais e conseguimos a manutenção um bocadinho mais tarde, mas isso era o importante, era chegarmos o mais longe possível, como nas nossas conversas nós tínhamos muitas vezes falado, chegar o mais longe possível na taça e fazer a manutenção no campeonato. Quanto a isso, acho que conseguimos, atingimos os nossos objetivos, por isso estou satisfeito com a época e acho que em termos de direção e em termos de pessoas que apoiam o Lavre também têm que estar satisfeitas porque demos tudo e conseguimos os objetivos que nos propusemos. Fala, João Godinho, mais conhecido por Fala, como é que viste do lado dos jogadores, qual foi a tua visão desta época? Que balanço podes fazer esta época 2013-2014? Eu acho que o Mister já disse quase tudo, mas do lado dos jogadores e do lado de dentro, acho que a época foi positiva, pois cumprimos o objetivo, que era a manutenção, mas ficou um bocadinho um sabor amargo, principalmente devido à primeira excelente volta do campeonato que fizemos, em que conseguimos 19 pontos e depois, devido às situações que o Mister já referiu das lesões, fizemos uma segunda volta muito má em que conseguimos só 6 pontos. Conseguimos praticamente um terço dos pontos que tínhamos conseguido na primeira volta e isso deixou-nos um bocadinho aquém das expectativas. Tínhamos terminado a primeira volta em 5º lugar, salvo erro, 5º lugar, que nos dava acesso à fase de subida, e depois na segunda volta fomos abaixo, mas o objetivo foi cumprido. Na taça acho que tivemos muito bem, chegamos às meias finais, o melhor que tínhamos feito tinham sido os oitavos de final. Por isso acho que a época, acima de tudo, foi uma época positiva. É Montemor entre os grandes do Distrital de Évora. Realmente é também um prazer viver as emoções que o Cabrela e o Lavre têm vivido neste Distrital. Francisco Martins, costumo sempre fazer esta pergunta: quais são os melhores momentos, os piores momentos? Talvez destacar dois que foi a vitória por 4-0 com os Tremões. Finalmente o Lavre conseguiu a manutenção com essa vitória de querer de garra perante os Tremões, e aquela inesperada para muitos vitória em Oriola por 2-0 na taça. Foram os melhores momentos? Posso dizer que foram bons momentos, mas para mim tem um momento-chave do campeonato. Foi provavelmente, quem não acompanha não sabe, quem acompanha tem alguma noção,
O Lavre começou o campeonato com 4 derrotas, ao fim da 4ª jornada tinha 0 pontos. Havia muitas dúvidas, havia algumas dúvidas se o Lavre iria conseguir, se iria manter, fazer o mesmo campeonato. Eu pessoalmente não tive muitas dúvidas, porque falava com os jogadores e houve um compromisso entre toda a gente, que foi na altura que fomos a Portel, em que tínhamos que pontuar. Tínhamos que ser ali, a partir dali tinha que ser a viravolta, e houve um compromisso, e a partir daí houve um compromisso de toda a gente, para começar a agarrar o campeonato e a agarrar os jogos. Para mim esse foi o momento-chave do campeonato, foi um momento importante, ganhámos 1-0 em Portel, e a partir daí começámos a subir no campeonato e terminámos em 5ª primeira volta. O momento para mim mais triste foi a questão da lesão do Bruno Carreira, que para mim era um jogador que já tinha feito uma primeira época de sénior boa e iria ser a continuação. Penso que são 2 momentos bastante importantes. Concordo com a tua vitória do 4-0, foi bastante importante, garantiu-nos a manutenção, mas acima de tudo a vitória em casa com o Juventude também me deu muita alegria e muito prazer. O Lavre, que anda nisto há meia dúzia de dias, digamos assim, a ganhar em casa a um histórico que andou nos nacionais e lá por cima, com uma equipa que, se não era a mais profissional, andava perto disso, que tem bastantes jogadores que só se dedicam àquilo, e o Lavre, que era uma equipa bastante amadora, que às vezes temos alguma dificuldade devido a motivos profissionais de comparecer aos treinos e de fazer e de preparar os jogos, conseguiu bater um histórico ali em casa. É lógico que o futebol é assim mesmo, que os mais pequenos também têm direito a ganhar aos maiores, mas a dedicação e o empenho das equipas vêm-se às vezes nesses momentos. Por isso, para mim foi um momento bastante agradável, poder me defrontar contra uma equipa e poder vencer ali em casa. Penso que isso é marcante para mim, vai-me ficar na minha memória bastante durante muito tempo, porque não é todos os dias que a gente tem o prazer de ganhar um clube que já andou e tem anos e anos de história. Vai ser a quase centenário, como é o nosso Grupo União Sport este ano. Por isso, o Lavre, como tu disseste, ainda há meia dúzia de dias andava no Inatel, e este ano defrontou-se contra equipas que bateu-se no olho nos olhos, dentro da possibilidade da plantel, e conseguiu ganhar alguns históricos deste nosso campeonato e destas equipas de futebol. Por isso, dá muito prazer essa vitória, e acho que também foi um momento bastante importante na vida do Lavre. Fala, realmente viver estes momentos para um lavrense, de certeza absoluta tem um condimento que nos traz uma felicidade muitíssimo grande. Eu por acaso também tinha aqui apontado a vitória com o Juventude. Para ti, qual foi o melhor momento destes todos? Quais foram os melhores momentos, afinal? Sim, eu faço minhas as palavras do Mister. Apesar de termos eliminado o Oriola em Oriola nos quartos de final da taça, e termos garantido a manutenção com uma excelente vitória frente aos Termosos em Lavre, acho que a vitória contra o histórico Juventude, no primeiro jogo que realizámos contra eles, acho que é o momento da época. E já agora, nesse jogo, e citando as palavras carinhosas do treinador do Juventude, os jogadores do Lavre foram os autênticos selvagens. Acho que isto quer dizer tudo. Realmente há bom e mau perder, enfim, o futebol também é feito destas situações. O que é certo é que a vitória pendeu para o Lavre, e cada um joga com as armas que tem, é mesmo assim. Ainda continuando no Fala, hoje é, segundo sei, um dia histórico para o Lavre. Um dia histórico porque há duas pessoas que acho que estão contentíssimas, é o Elídio e o Mário, que são os roupeiros do Lavre. Hoje esfregam as mãos de contente, porque hoje, em princípio, será o último dia em que vai haver um jogo em terra batida em Lavre. Como é que um lavrense vê isto? Exatamente, acho que eles dois merecem uma palavra de apreço da minha parte e todo o plantel. Eles são incansáveis no trabalho que fazem e têm muitas dores de cabeça e andam à chuva a marcar campos a horas impróprias, mas pronto, ao fim e ao cabo é o trabalho deles, mas eles fazem aquilo com gosto, e desde já um abraço da minha parte para eles. Em relação a essa parte de ser o último jogo no Pelado, eu acho que é com o Juventude, precisamente, é curioso.
Não, com o Montrigo. Com o Montrigo. Acho que é um dos sonhos antigos que se vai tornar realidade. Só tenho de dar os parabéns à direção e a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste projeto, e que para o ano o sintético esteja lá implementado, é o que todos nós desejamos. Os jogadores, como é que vem este futuro para o Lavre? Ficam contentes, obviamente, porque as condições são outras. Jogar em pelado é completamente diferente de jogar em sintético, todos preferem jogar em relva. Obviamente, se calhar vamos ter algumas dificuldades em nos adaptarmos ao sintético, mas como se costuma dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Francisco Martins, aqui a história do sintético vem criar condições de trabalho bastante melhores para o Lavre. Vamos trocar a lama finalmente por outro tipo de piso. Também vai de alguma forma requerer mais responsabilidades, mais exigências para este Lavre. É verdade, tiraste umas palavras da boca e para responder com essas mesmas palavras, é lógico que, tendo outras condições, temos que fazer e somos obrigados praticamente a fazer mais e melhor, ou seja, a praticar melhor futebol. E isso exige mais, exige sermos mais sérios, exige termos uma capacidade e uma responsabilidade diferente perante as coisas. E é nisso que para o ano quem estiver terá que adaptar-se, porque como o João disse, é lógico que nós temos uma pré-época, temos uma preparação até começar o campeonato em que nos vamos adaptar e temos condições para nos adaptarmos até lá. O que havia relativamente ao campo de Lavre, por parte das outras equipas, era uma queixa que o campo era muito pequeno, era muito curto. Era então, o quintal, ouvi dizer, não é? Eu às vezes tenho dúvidas nisso, porque assim, as equipas já lá foram tantas vezes que houve equipas que perderam lá consecutivamente. Eu acho que isso não serve de desculpa. Eu acho que eles, por outro lado, as equipas têm que pensar que o importante é baterem-se como os jogadores de Lavre batem-se ali em casa. E isso tem sido o fundamental nos jogos ali em casa. Não é o campo, mas sim a atitude dos jogadores e a vontade com que eles jogam ali em casa. E dessa forma, acho que é muito mais difícil as equipas ganharem lá por isso do que propriamente, ou perderem lá por isso, do que propriamente pelo campo. É lógico que se o campo tiver outras condições, nós temos outro tipo de trabalho e podemos apresentar outro tipo de futebol, mas acho que as equipas queixam-se muito quando já conhecem, e acho que têm que reconhecer uma coisa. Acho que os jogadores que estão em Lavre podem ser os jogadores do mais tosco que houver, mas são jogadores que rasgam a camisola até ao fim se for preciso. E isso tem que continuar, independentemente de ser pelado ou ser sintético, e as equipas têm que ir lá jogar à mesma, sendo pelado ou sendo sintético, e têm que ultrapassar isso. Se conseguirem ultrapassar, têm meio caminho andado para ganhar os jogos ali em casa, independente do tipo de condições que o campo tenha. Fala-se, portanto, em 3 novos relevados sintéticos, possivelmente até 4, Lavre, Ciborro, Escoral e o próprio Cabrela está a tentar, mas há algo que as outras equipas não têm, que o Lavre neste momento já tem. São escalões de formação, que é algo importantíssimo também para rentabilizar aquilo que é o relevado sintético e o próprio futuro dos séniores do Lavrense. Sim, é fundamental a família crescer, e se crescer na base é meio caminho andado para as coisas andarem sempre para a frente e durarem muitos anos. Acho que nisso está-se a trabalhar bem lá em Lavre. Tenta-se fazer o possível, porque também não é fácil angariar miúdos para se deslocar para Lavre e fazerem as equipas. Só os de Lavre não chegam, são poucos. Nós sabemos que a população não é muito grande, mas a direção que está empenhada nisso, está a pensar continuar esse trabalho, inclusive para o ano, se não tivermos 3, provavelmente 2 equipas temos de formação, se calhar perderemos uma de 11 e ganharemos outra de futebol 7, mas à partida será isso, é para continuar o trabalho que está a ser feito, e bem, porque como eu estava a dizer, é na base que as coisas têm que ser preparadas, e dessa forma é para continuar, e o Lavre com certeza que irá continuar por muitos anos dessa formação. Poderão acabar os séniores, mas se houver pecanada,
há equipas de certeza para continuar, e não vestem a camisola aos séniores, mas vestem a camisola aos pequeninos, que isso é bastante importante também para quem anda neste mundo do futebol e para as novas instalações que vão surgir. Francisco Martins, trouxe aí uma folha com alguns números que fazem história desta época. Falou que os jogadores do Lavre podem ser muito bons ou não tecnicamente, mas algo que acontece é o rasgar da camisola, é o dar 110% e dar até a última gota de suor em cada jogo. Que números traz aí? Não trago aqui só porque nós não somos profissionais disto, vamos fazendo aquilo que conseguimos e às vezes os números ajudam-nos a perceber esta situação. O que eu trago aqui é uma estatística geral da época, tenho uma folhazinha também depois para cada jogador que será depois entregue, em que tem o número de jogos, os cartões que levam, os golos que fazem, pronto, tem uma série As asneiras que fazem também? Não, por acaso isso não consegui, porque não conseguimos ver tudo, mas poderemos noutra época pensar nessa situação, porque também é importante para nós treinadores às vezes decidimos algumas situações. Aqui será a estatística geral da equipa. Nós tínhamos um platel de 24, mas acabaram por desistir 2 jogadores logo ao início, ficámos com 22 jogadores. Fizemos um total de 117 treinos, participámos em 3 competições, ou seja, são 3 competições que tivemos de fazer, e 36 jogos oficiais. Neste momento, dos 36 jogos, porque ainda nos falta disputar temos 12 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Não vale a pena depois estar aqui a especificar em cada competição, acho que não vale a pena estarmos a perder tempo nisso. Só uma curiosidade, em termos de golos, o tempo de jogo que o Lavre marca mais golos é entre o 46 minutos da segunda parte e os 60 minutos da segunda parte, e os 61 e os 75. Só neste período de tempo o Lavre tem 19 golos feitos. Por isso é só uma estatística, só uma coisa engraçada para passar, e que às vezes nos ajudam a perceber, como nos ajuda a perceber também a questão do jogador, da importância que o jogador tem. Só para ver, Paulo, o Bruno Carreira aleijou-se já há bastante tempo. Não é o jogador que tem mais golos, mas é o jogador que em média tinha uma média mais superiores em termos de golos. Por isso, só para teres essa noção da importância que o Bruno tinha na equipa, e do afirmar, porque às vezes podia dizer por alto, mas não, são dados que nós temos, nós podemos avaliá-los. Só para teres essa noção, o Bruno é o jogador que fez menos jogos, tinha 3 golos. O jogador que tem mais golos é o Rui Godinho Ganso, que tem 6 golos em 32 jogos. Só para veres a importância que o Bruno tinha na nossa equipa, que era uma importância bastante alta, e daí também eu referir essa situação de... Esperemos que recupere rapidamente para contribuir. Próxima época, vamos falar da próxima época para terminarmos a nossa conversa de balanço de campeonato. Francisco Martins já prepara a próxima época, perspectiva-se continuar em Lavre? É assim, o futuro nunca se sabe o que é que ele nos vai dizer, mas há uma coisa que eu tenho e por onde passo gosto. Se eu não estiver na próxima época no Lavre, darei as coisas preparadas e estarei as coisas preparadas para alguém continuar o trabalho. Nada está decidido. Eu tive uma reunião quinta-feira com o presidente, na qual apontei algumas situações que eram preciso melhorar e preciso ser revistas, e isso daí vai depender a minha continuação ou não na próxima época do Lavre. Não tenho propostas nenhumas como tinha o Cipriano Madeira, não tenho nada em mão, nada de concreto, mas gostava de ver algumas coisas melhoradas, porque não é fácil nós andarmos num campeonato que foi tão longo este ano e surgirem-nos algumas situações novamente, das quais eu gostava de ver retificadas, e também melhoraria com certeza a nossa prestação no campeonato. Quanto ao resto, só mais para a frente é que nós podemos avaliar essa situação de uma continuação ou não, mas nada me impede, nem nada diz o contrário, que eu não continue em Lavre na próxima época. Fica então em aberto essa questão. Vamos terminar esta entrevista com o Fala. A palavra à agente de Lavre para terminar esta entrevista. Fala, queres deixar uma palavra final a quem nos está a ouvir? Queria só relembrar aqui uma coisa importante que se calhar muita gente não sabe, mas hoje o Pedro Ramos, mais conhecido por Maçã,
vai realizar o último jogo da carreira, depois de 11 anos ao serviço do clube. É uma opção dele e não há nada a dizer, ele empenhou-se sempre, por isso não há reparos a fazer. As lesões também o motivaram um pouco isso. Exato, não é? a idade já pesa um bocadinho. Está velhote. Eu queria só dizer aos adeptos para aparecerem ao último jogo da época, para puxarem pela equipa, e também já agora para dar o último aplauso ao Maçã, que ele bem merece, porque deu tudo pelo clube até hoje. E é um belíssimo jogador. Ainda agora num torneio aqui em Montemor a favor do Eduardo Cachola, ele foi jogar um bocadinho e ficaram todos maravilhados, porque realmente ele joga muito. Exato, a técnica está lá, tudo bem que o nível competitivo é outro, mas como se costuma dizer, ele tem os pezinhos. Obrigado ao Falo, obrigado ao Francisco Martins por terem retirado este pedaço de tarde de sábado. Obrigado por terem vindo à bancada desportiva.